Olá pessoal, eu sou o professor Silvonei, professor da disciplina de História aqui na cidade de Xereder, nas escolas Santos Tomazelli e também na escola Emílio da Silva. Seja bem-vindo aí ao nosso canal, onde estamos disponibilizando videoaulas diante do contexto aí da epidemia, da pandemia. Estamos aí disponibilizando as videoaulas através dessa ferramenta que é o YouTube. Eu vou pedir para que você que não é inscrito se inscreva aí no canal, também dê um like no final do vídeo e coloque nos comentários o teu nome, para que eu saiba quem assistiu os vídeos, né? Coloca lá o seu comentário, até sua dúvida, caso você tenha alguma dúvida, algum ponto não ficou tão claro, você pode também estar colocando nos comentários. Estamos começando um assunto novo aí com o nono ano, então é um assunto bastante importante, um assunto que todos gostam. Quando falar de guerra, todo mundo gosta. Embora a guerra seja uma coisa muito ruim, né? Ninguém aqui gostaria de viver num contexto de guerra. Por exemplo, quando a gente olha para a Síria, um país totalmente destruído, né, pela guerra, pessoas tendo que deixar seu país, né, perdendo família, perdendo entes queridos, né? Inclusive no Brasil nós temos comunidades de pessoas refugiadas que saem de países onde existem guerras. E guerra não é nada bom, né? Muitas vezes obriga a pessoa a sair do seu próprio país e sai perdendo familiares, pessoas, né? Entes queridos, e isso não é nada bom, né? Então importante frisar isso, que apesar de a gente falar aqui de guerra, mas guerra não é uma coisa boa. Estamos com saudade aí do nono ano, né? Uma turma querida, que vamos ter pouco contato, mas estamos aí à disposição, caso precise, no WhatsApp, mas deixar claro aqui que estamos com saudade de vocês aí. Então logo restabelecendo a ordem, estaremos retornando aí para a sala de aula. Vamos começar então falando sobre a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, 1914 a 1918 é o período, são 4 anos de guerra. Uma guerra que não era para durar tanto tempo na visão de quem começou e que acabou durando 4 longos anos, né? Se você pensa que pandemia já é difícil, nós estamos aí há 3 meses numa pandemia, 3 para 4 meses. Imagina uma guerra de 4 anos, né? Gerações de pessoas morreram aí, né? Crianças, adolescentes, mulheres, homens, né? Muitos poetas, pensadores, intelectuais, médicos, artistas que morreram durante esses 4 anos de conflito. Só para a gente ter uma noção, essa é a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Olha que interessante, temos ali Portugal, Espanha, França, mas eu gostaria que você observasse o Império Alemão. Império Alemão ali bastante grande, Império Russo, Império Austro-Húngaro, temos ali mais abaixo a Itália, Bulgária, Romênia, Sérvia. Então esse é o mapa antes da Primeira Guerra Mundial. Esse é o mapa da Europa, formação de grandes impérios, né? Quais são os principais países aí nesse período? A Inglaterra, a França e a Alemanha. Inglaterra e França são os países que vão sair primeiro na Revolução Industrial, são países economicamente muito fortes, países importantes, que têm colônias na África, na Ásia, e também a Alemanha, que se unifica apenas no século XIX, mas também que se torna uma potência aí nesse período. Essa é a imagem da Europa depois da Primeira Guerra Mundial, né? Como mudou, né? Olha só, a mudança, né? O Império Austro-Húngaro, que vocês estão vendo ali na lateral direita, vira ali Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, né? Surgimento de países, outros vão desaparecendo, a Alemanha também diminui de tamanho, né? Olha só toda a mudança que houve na Europa a partir no fim da Primeira Guerra Mundial. Então vamos entender um pouquinho o contexto da Primeira Guerra Mundial. Alguns dados da guerra que é importante a gente frisar. Aí mais de 70 países que participaram, o Brasil participou também da Primeira Guerra Mundial, né? Houve uma participação da Força Aérea Brasileira, o Brasil não chegou a mandar soldados, exército na Primeira Guerra, mas teve uma participação. 70 milhões de soldados envolvidos aí no conflito, 10 milhões de mortos, né? 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, embora os números, né, nem sempre vai ver em sites um número diferente, não é uma coisa exata, mas 10 milhões aí de mortos é muita gente, né? Se fosse menos ou mais,
é muita gente que morreu nesse período, 20 milhões de feridos, muitas pessoas que ficaram mutiladas também devido à guerra. Temos também 6 milhões de prisioneiros de guerra, também 10 milhões de refugiados na Europa, 3 milhões de viúvas, ou seja, mulheres que ficaram sem seus maridos, 6 milhões de órfãos, 6 milhões de crianças que perderam pai e mãe, né? Ficaram totalmente abandonadas depois da guerra. Antecedentes da guerra. Vocês podem ir anotando esses pontos aqui. Antecedentes da guerra. O que estava acontecendo? A gente estudou um pouquinho, falamos sobre Belle Époque, né? Bela Época, esse nome foi dado depois da Primeira Guerra Mundial, para falar um pouquinho sobre aquele período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, Belle Época, Bela Época, né? Um período de prosperidade, período de certa paz na Europa também, de manifestações artísticas, intelectuais, né? O imperialismo do século XIX, aqui está o principal motivo da Primeira Guerra Mundial, imperialismo do século XIX. Todos os países europeus, ou a maioria deles, principalmente Inglaterra, França e Alemanha, também Itália, eles tinham colônias na África e na Ásia. Colônias, de onde eles exploravam riquezas, né? A gente chama isso de imperialismo ou neocolonialismo. É quando um país ele vai buscar novos mercados ou domina territorialmente outros países, economicamente também ou culturalmente. Isso nós chamamos de imperialismo. Então, os países como a Inglaterra e França eram os que mais tinham colônias, principalmente na África. A Alemanha tinha suas colônias, mas não tinha tanto quanto França e Inglaterra. Então ali começa uma rivalidade, porque a Alemanha está surgindo como uma grande potência na época, uma potência econômica. Inclusive a Alemanha chega a passar a Inglaterra em importância econômica nesse período, e ela começa a buscar seu espaço dentro desse contexto do imperialismo. E com isso acaba surgindo também uma rivalidade entre os países, uma rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra, ou Alemanha e França. Disputa entre a Alemanha e França pela região de Alsácia e Lorena, acho que eu tenho uma imagem aqui, depois eu mostro. Então, Alsácia e Lorena é uma região que ficava entre a França e a Alemanha. Essa região, houve uma guerra no final do século XIX entre a França e a Alemanha acabou tomando essa região, que era muito rica em ferro, em minério de ferro. Então, também havia uma rivalidade territorial entre a Alemanha e França, a Alemanha e Inglaterra, e assim por diante. O pan-germanismo, que a gente sempre fala, pan-germanismo, Pan fala de união, germanismo, germânicos, né? Os alemães, havia uma tentativa de se unir todos os países de língua ou de cultura alemã dentro de uma grande Alemanha. O pan-eslavismo também, né? Que era o objetivo de juntar os povos eslavos, né? Dentro de uma mesma nação, principalmente naquela região ali da Sérvia, né? Os eslavos, né? Mais no leste europeu, aquela região de Sérvia, os próprios russos também são eslavos. Então havia uma tentativa tanto de juntar os países de língua alemã dentro de uma grande nação, quanto criar talvez um grande país, uma grande Sérvia, como eles chamavam, né? Juntando os povos que tinham a língua eslava, de descendência eslava. Então havia tensões para todas as partes, tensões entre a Alemanha e França, entre a Alemanha e Inglaterra, tensões na região dos Balcãs, que nós vamos ver. Aqui estão os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Belle Époque, explicando, foi um período na Europa entre o século XIX e a Primeira Guerra Mundial, que se caracterizou, importante isso, inovações, né? Inovações tecnológicas, com o surgimento do telefone, da bicicleta, do automóvel, do avião, também um clima de efervescência artística, surgimento de cabarés, cinemas, teatro, cafés, óperas, livraria, ou seja, esse período aqui é o período da chamada Belle Époque. Aqui eu acho que nós tivemos um probleminha aqui na imagem, né? Então aqui rivalidade, a gente já falou ali, entre a Alemanha, né? Pela partilha da África, Alemanha e Itália, né? Que ficaram atrás nessa corrida, que queriam de certa forma estar participando mais, né? Das riquezas que tinham na África, e assim a gente já falou também alguma coisa. As rivalidades, Alemanha e Itália estavam descontentes com a partilha da África e da Ásia. No século XIX houve um encontro das nações europeias, onde ficou decidido
né, a África foi fatiada, foi dividida em regiões. Cada região pertencia a uma nação europeia. Uma parte pertencia à Bélgica, uma parte à França, à Alemanha, à Inglaterra e assim por diante. Eles retalharam a África em várias partes, territorialmente falando, né, com o objetivo de explorar. Lembrando que esses países estão vivendo um período de revolução industrial. E eles estão em busca de duas coisas. Primeiro, estão buscando matéria-prima, né, para alimentar a sua indústria, o minério de ferro, a borracha, né, o próprio ouro, né, o que tem de riqueza para alimentar a indústria. Também estão buscando novos mercados consumidores para consumir seus produtos, até porque quem produz também quer vender. A Alemanha havia se tomado a região de Alsácia e Lorena, a gente já explicou isso aqui. O pan-germanismo a gente também já explicou, né? Propõe a reunião dos povos ali em torno de um único estado. Temos aqui um exemplo, né, do que seria o pan-germanismo, né, dessas regiões. O pan-eslavismo também a gente já explicou, movimento em prol da união de todos os povos de origem eslava na Europa. Vocês podem anotar isso aqui também depois, né? Temos ali uma imagem. Agora, a política de aliança, como é que a gente vai entender? A Primeira Guerra Mundial ela vai se dividir em duas alianças principais, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Não dá para confundir com a Segunda Guerra Mundial. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, a crescente rivalidade entre as nações europeias, né, vai juntar a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Então nós temos aqui a formação Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, né, que são os países que estão correndo por fora, vamos dizer assim, aí, na disputa imperialista. Então nós temos uma aliança entre esses países, no sentido de uma aliança militar, né, econômica, mas principalmente uma aliança militar, já visando um conflito que futuramente ocorreria. Esses países se juntam, né, para formar uma aliança. A Tríplice Entente, que vai juntar dois grandes rivais historicamente, que é a Grã-Bretanha, ou a Inglaterra, e a França, que eram as duas maiores potências imperialistas do mundo, né, que tem a maior parte dos domínios na África e na Ásia, né, por terem interesses políticos e econômicos em comum, contrário ao crescimento alemão. A Alemanha é uma ameaça nesse período. Então, em 1907, a Rússia também se uniu às duas grandes potências. Então, como que ficou a formação da Tríplice Entente? De um lado nós temos Grã-Bretanha, temos a França e temos a Rússia, tá? Então são os três ali que vão formar a Tríplice Entente. Lá na Segunda Guerra Mundial, a Tríplice Entente vai ser chamada de aliados, serão os chamados aliados. Paz armada, o que seria paz armada? Interessante, né? Paz armada, uma expressão tão estranha. Paz armada significa que os países estavam vivendo em paz antes da Primeira Guerra Mundial, mas estavam se armando, ou estavam numa corrida armamentista, né? Estavam se armando, já visando uma futura guerra, um futuro confronto entre as nações europeias. A mesma ciência que desenvolveu o motor a combustão interna, também desenvolveu armas como metralhadoras, bombas explosivas, lança-chamas, gases, tanques de guerra, etc., né? Então, isso é importante pensar que enquanto eles estavam em paz, eles já estavam se preparando para um conflito. Aqui a gente tem algumas imagens, né, do tanque. O primeiro tanque foi usado aí na Primeira Guerra Mundial, bem diferente dos tanques atuais, né, muito mais modernos. Temos ali também a metralhadora, que surgiu na Primeira Guerra Mundial. E temos ali o gás tóxico, né, o gás mostarda. Esse gás, geralmente eles cuidavam a condução do vento, né, a direção do vento, e soltavam esse gás aí, né, matava com asfixia, né, o pessoal morria, né, asfixiado devido a esse gás, que também foi usado na Primeira Guerra Mundial. Início da guerra, agora vamos lá, início da guerra. O início da guerra começou com o assassinato de um cara chamado Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando era um príncipe aí do Império Austro-Húngaro, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Lembrando que o Império Austro-Húngaro era aliado do Império Alemão. Numa de suas visitas, né, que ele teve uma cidade sérvia, né, na região da Bósnia ali, né, Sarajevo, numa dessas visitas, né, um menino, na verdade eles chamam de talvez o primeiro terrorista da história, né,
chamado Príncipe Grivilo, ele vai assassinar Francisco Ferdinando. Tá? É um de origem sérvia, alguns vão colocar ele como pertencente a um movimento que queria a independência daquela região da Sérvia, que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Então, um movimento de rebeldes que queriam a independência ali dos eslavos, a independência daquela região ali onde ficava a Bósnia, né? Muito bem, o assassinato de Francisco Ferdinando, do arquiduque Francisco Ferdinando, foi considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Começa uma tensão entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Né? Começa uma tensão, porque o Império Austro-Húngaro acusou os sérvios de estarem por trás do atentado que vitimou a vida ali do arquiduque, tá? Francisco Ferdinando. Então nós vamos ter aqui uma rivalidade entre esses dois países. O Império Austro-Húngaro dá um tempo para que a Sérvia venha se pronunciar. A Sérvia não assume a culpa, né? não assume a responsabilidade pelo atentado. O Império Austro-Húngaro então declara guerra à Sérvia. Aqui começa a Primeira Guerra Mundial, com a declaração de guerra do Império Austro-Húngaro em relação à Sérvia. A Rússia, aliada da Sérvia, agora a gente vai ver toda uma mobilização. A Rússia, que era aliada da Sérvia, se mobilizou para apoiar a Sérvia. A França, aliada da Rússia, se mobilizou também, né, no sentido de ajudar a Rússia e a Sérvia. A Alemanha, já do outro lado, né, aliada do Império Austro-Húngaro, também declarou guerra à Rússia. Aí os alemães invadem a Bélgica, provocando a entrada também da Inglaterra. O que tu percebe aqui? Parece um emaranhado, né? É que havia uma aliança entre esses países. A partir do momento que começou a guerra entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, o que ocorreu depois foram desdobramentos dessas alianças que já existiam entre eles, tá? Muito bem, vocês podem observar aqui mais ou menos os dois frontes da guerra. No meio nós vamos ter o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, o Império Turco também, né, apoiando os impérios centrais, que são chamados, né, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco, são os impérios centrais, né, são os impérios que vão estar lutando contra a Rússia de um lado, o fronte ali mais ao leste, e também, né, o fronte a oeste, nós temos ali o fronte na região de Paris. Tá? Então nós temos ali dá para observar os dois frontes onde ocorreram as ofensivas, né? Os impérios centrais, os apoiadores dos impérios centrais, ofensiva dos aliados e assim vai. A Alemanha, numa das suas estratégias, consegue invadir a França facilmente. Eles invadem a França pela Bélgica, ao invés de entrar pela região onde fica Alsácia e Lorena, eles invadiram pela Bélgica, ou seja, entraram pelo norte e invadiram a França. A França cai também rapidamente na Primeira Guerra Mundial aí, né? Muito bem. Guerra de trincheira. A primeira parte da guerra foi a guerra de movimentos, né? Depois nós temos a guerra de trincheiras. Olha só como é que eram as trincheiras. Eram buracos cavados no chão, onde os soldados ficavam ali meses, anos, né? Muitos soldados morriam vítimas de tiros, obviamente, bombas, granadas ou de gás tóxico. Outros morriam de tuberculose, morriam de doenças provocadas pelo rato, por infecções, né, por várias doenças, porque viviam dentro desses valos, né? Aí tem imagens de pessoas, né, de soldados que morreram dentro dessas trincheiras. Tecnologia de destruição em massa aqui, né? Temos a primeira vez o uso de submarinos equipados para lançar torpedos. Aviões pela primeira vez foram usados para espionagem e lançamento de bombas, metralhadoras, granadas, morteiros, pistolas, armas semiautomáticas, armas químicas, gás cloro, né? Estima-se que o primeiro ataque foi em 1915. 5 mil soldados morreram asfixiados em torno de 10 minutos. Então, 10 minutos, 5 mil soldados morreram asfixiados aí. Temos aí algumas imagens do avião, da metralhadora, da lança-chamas aí também, do fuzil com a baioneta. Então aqui, ó, isso é bem importante vocês saberem. As duas etapas da guerra, a guerra de movimento e a guerra de trincheira. Então, de 14 a 16, nós temos a guerra de movimento. Por que guerra de movimento? Porque foi um período em que as tropas avançaram na direção contrária. Houve confrontos mais abertos, né? E houve um avanço das tropas pela Europa.
Então, a frente ocidental, França, havia guerra entre França, Alemanha e Bélgica em conflito. Na frente oriental, combatiam Alemanha, Rússia e Áustria-Hungria. Então, como eu já mostrei lá no slide passado, né? Então, os dois frontes, a fronte mais ao leste e a fronte mais a oeste. Então, a guerra de movimento foi esse primeiro momento. A partir de 16 e vai até 18, a guerra estabiliza. Não há um movimento tão grande de tropa. A Europa toda ela passa a ter trincheiras, né? Trincheiras que iam quilômetros, que atravessavam países, trincheiras que tinham uma estrutura, uma logística muito interessante, né? Onde os soldados dormiam, guerreavam, faziam suas necessidades. Então, a guerra de trincheiras foi uma guerra que paralisou. Houve pouco avanço, quase nenhum avanço de tropas nesse período aí, tá? Então, as trincheiras eram grandes valas, a gente já falou sobre isso, trincheiras estendidas sudeste da França, né, fronteira com a Alemanha e Suíça, toda aquela região haviam trincheiras, né? Haviam confrontos diários também, com baixas diárias de soldados, mas é bem importante lembrar, primeiro momento, guerra de movimento, de 14 a 16, de 16 a 18 nós temos a guerra de trincheiras, aí algumas trincheiras, né? Depois eu vou passar também uma indicação de um filme para vocês assistirem. Depois eu passo na descrição do vídeo para vocês assistirem o filme, é muito bom, muito bacana mesmo. Tem a entrada dos Estados Unidos, a guerra se estende. A Rússia em 17 ela desiste da guerra, ocorre uma revolução dentro da Rússia, que é uma revolução chamada de Revolução Russa, 1917, e a Rússia entende que não convém, já está sob o domínio de Lenin, né, um domínio, né, de um outro, muda, né, o sistema de governo na Rússia através da revolução, e a Rússia entende que não é mais viável se manter numa guerra tão longa, tão extensa, uma perda de tantos soldados, né, e eles desistem da guerra, assinam um tratado chamado Brest-Litovsk, né, com a Alemanha e saem da guerra. Mas em 1917, então esse primeiro contexto com a saída da Rússia, a Alemanha estava fortalecida, a Alemanha tinha tudo para continuar avançando. Mas em 17 entram os norte-americanos, os Estados Unidos entram na guerra, com suprimentos, com soldados descansados, né? Não tinham tanto treinamento, tanta experiência de guerra como os europeus, mas tinham bastante soldados, né? Um volume grande de soldados e soldados, né, mais descansados, né, para combater. Então essa saída da Rússia pelo Brest-Litovsk, esse acordo, mas a entrada dos Estados Unidos, principalmente a entrada dos Estados Unidos, foi fundamental para a decisão da guerra, para que a Tríplice Entente saísse vencedora da Primeira Guerra Mundial. Temos aí, né, queremos você, né, até uma charge ali, queremos você morto. Tem ali um cartaz, né, do tio Sam convocando soldados para a Primeira Guerra Mundial, né? Preciso de você. E aí uma charge do lado, queremos você morto, porque é isso que acontece quando tu vai para uma guerra, né? Alguém diz que a guerra são os jovens morrendo pelas brigas ou pelas intrigas dos velhos, né? Ou seja, os velhos que estão na política, que não resolvem seus problemas e que acabam mandando soldados jovens, geralmente, para perderem suas vidas. Não tem nada honroso em uma guerra, né? A guerra sempre é uma coisa muito ruim, né? Então, crítica ao imperialismo, etc. Continuando, temos aí a entrada na guerra do Brasil, né? O Brasil também entra na guerra, depois que um submarino alemão acabou torpedeando aí um navio brasileiro, então o Brasil declara guerra à Tríplice Aliança, ou seja, a Alemanha. Temos aí um jornal da época. Participação do Brasil, o Brasil praticamente se manteve neutro, mas declarou guerra à Tríplice Aliança, mandou apenas algumas, a gente já falou sobre isso, algumas aeronaves da Força Aérea Brasileira, né? O Brasil também participou da guerra mandando medicamentos, isso foi muito importante. Fim da guerra, com a entrada dos Estados Unidos, nós temos então a Tríplice Entente, como a grande vencedora, a Alemanha como a grande perdedora da Primeira Guerra Mundial, né? E o Tratado de Versalhes é um tratado humilhante à Alemanha. A Alemanha, esse definiu os termos do fim da guerra. No entanto, a Alemanha foi considerada culpada pela guerra, ou seja, causadora da guerra, e foi obrigada a pagar pesadas indenizações aos países vencedores. Além de estar arrasada economicamente, né, de sofrer as consequências da guerra, ainda foi obrigada a pagar indenização aos países vencedores. Perdeu a região de Alsácia e Lorena,
né, que havia conquistado na Guerra Franco-Prussiana, e a Alemanha então é totalmente humilhada. Aqui está a explicação, né, do ressentimento que Hitler conseguiu captar de uma forma muito genial, falando no sentido negativo, no coração do alemão, para criar o revanchismo, a Segunda Guerra Mundial, que alguns vão dizer que não foi, que não é uma Segunda Guerra Mundial, que é um recomeço da Primeira Guerra Mundial, ou uma continuidade da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, né, que humilhou a Alemanha e que colocou a Alemanha numa situação muito delicada, inclusive de crise econômica. Se a gente for acompanhar durante toda a década de 20 até 30, a Alemanha está vivendo dificuldades econômicas terríveis. Quando ela começa a se erguer no final de 30, vem a crise de 1929, novamente a Alemanha entra em crise econômica, e é esse pano de fundo em que vai surgir Adolf Hitler, né? Isso é um assunto já para o segundo momento, a gente vai estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Muito bem, temos aqui uma imagem do Tratado de Versalhes, que foi um tratado que a princípio era para resolver, mas que acabou criando os pressupostos para a Segunda Guerra Mundial. O saldo da guerra, né? Só que temos aí a Grã-Bretanha aí perdeu aí 9 milhões aí, né? 9 milhões e 500 mil homens, a França 8 milhões, né? Muita gente que se perdeu aí, né? Então aqui os saldos da guerra, algo não muito interessante, né? Pessoas que não estão aí mais para contar a história. Então, mais uma vez falando, guerra não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, infelizmente acontece, não deveria acontecer, não deveria existir, e apesar de a gente achar legal um filme, muitas vezes mostrando uma guerra, é bacana, né? Mas viver uma situação de guerra não é nada bom. Se a gente for olhar, a comunidade alemã que vive aqui em Schroeder, na região, fugiu da Europa em períodos de guerra. Pessoas que deixaram suas nações devido às guerras. Então, guerra não é uma coisa que nós temos que aplaudir. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá? Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.